A paz do Senhor, quem vos fala aqui é o pastor Mário Luna. Estamos aqui para podermos falar da palavra do Senhor com o tema Consolados para Consolar, na série Entendes o que Lês, baseado na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. O foco aqui do apóstolo, nessa parte da sua carta, está ligado à questão da consolação que o apóstolo Paulo recebeu juntamente com seus companheiros, diante das grandes aflições que ele sofreu. E o apóstolo Paulo aqui, baseado nessa consolação que ele recebeu, ele está exortando, animando, encorajando seus leitores a entenderem o propósito de Deus dentro do sofrimento e, ao mesmo tempo, qual é o nosso papel diante dos sofrimentos também do nosso próximo. Então o apóstolo ele começa dizendo assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra aqui bendito é louvado. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque dele vem toda a fonte de bênção. Ele é toda a fonte de bênção para nós. Não existe bênção fora de Deus, tá? E ele continua dizendo o seguinte: o Pai das misericórdias. Pai das misericórdias. A palavra misericórdia tem a ver com aquilo que nós merecíamos e Deus não nos dá. Merecemos condenação. Merecemos estar afastado de Deus eternamente, mas por meio da sua graça, ele não nos dá isso. Ele nos dá salvação em Cristo Jesus. E isso é manifesto através dos grandes atos salvíficos que Deus opera por meio de Cristo na nossa vida. Isso é maravilhoso. Nós temos consciência. Deus usa da sua o quê? Compaixão. E a compaixão de Deus envolve o seu amor, o seu perdão, a sua proteção, o seu auxílio. E ele continua dizendo o seguinte: e o Deus de toda consolação. Consolação tem a ver com conforto, com a ajuda, com o livramento de Deus, com o encorajamento de Deus para nós diante das nossas lutas, diante das nossas tribulação. Quando chegamos no versículo 4, diz assim: que nos consola em toda nossa tribulação. Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Eu quero deixar bem claro aqui que a palavra em toda está dizendo sobre o consolo que vem de Deus. Esse consolo que Deus traz a nós, diante do que? De nos sentirmos prensados, imprensados. E isso gera o que? Angústia. Deus traz consolação. Mas não podemos deixar de enfatizar que a consolação de Deus não é sinônimo de um livramento, de nos isentar de passar pelos momentos difíceis. Porque Cristo disse assim: no mundo tereis aflições. João 16:33. Mas o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos sustenta para passarmos diante dessas dificuldades. E ele continua dizendo o seguinte: para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então, o propósito de Deus nos consolar, de Deus nos encorajar, de Deus nos animar, de Deus nos confortar, é para que nós também possamos confortar, ajudar, animar outras pessoas diante de suas lutas. Já parou para pensar que às vezes você vive uma situação na sua vida que você vira e mexe está aconselhando alguém que está numa situação parecida e você diz assim: quem sou eu?
para poder falar disso, já que eu estou vivendo, mas você está vivendo e Deus está te dando graça. Então Deus está usando a sua história para edificar a vida de outra pessoa. O problema hoje é que nós estamos encorajando as pessoas, às vezes, a alcançar coisas que no próprio mundo elas conseguem alcançar pela graça comum de Deus. Muitas das vezes as nossas pregações estão recheadas de incentivar pessoas, a encorajar pessoas a conquistar coisas materiais. E muitas das vezes o próprio mundo já tem esse incentivo dele mesmo. Então a nossa missão não é essa, a nossa missão é encorajar as pessoas a passar pelos seus sofrimentos, sabendo que existe algo de Deus no final de tudo. Pode até ser que muitas coisas que nós vivemos, Deus não vai tirar, Deus não vai nos livrar no sentido de tirar da nossa vida, mas Ele vai nos dar graça. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, ele livrou Daniel na cova. Ele não livrou Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Azarias e Ananias da fornalha. Ele livrou na fornalha. É diferente. E quem é livre e não dá, ele tem experiência para contar, porque ele está em pé pela graça de Deus. E ele continua dizendo o seguinte, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. E por fim, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, aquilo que nós experimentamos da parte de Deus, esse encorajamento, essa ajuda, esse livramento, nós precisamos também passar para o nosso próximo e dizer a ele: o Senhor tem me dado graça. E as pessoas olharem para o nosso testemunho e dizer assim: se ele está conseguindo, eu também vou conseguir, porque é consolados para consolar. E vamos entender, para finalizar esta breve mensagem, o seguinte: experimentamos a consolação de Deus como uma amostra antecipada da consolação final. Apocalipse 21:4 diz que Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. E aí não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Enquanto estamos aqui, vamos experimentar a consolação de Deus para consolar outros que também estão passando por tribulações, por sofrimentos. Então, não seja uma cisterna aonde não há possibilidade das pessoas experimentarem daquela água que lá está. Seja um córrego, seja uma fonte aberta, no qual vai passando e vai auxiliando e vai ajudando pessoas, porque a palavra do Senhor, a vontade de Deus é consolados para consolar. Que Deus vos abençoe.